céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui, sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria dá no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Aceitador e Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre, pois, um coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a vocês que estão aí do outro lado da telinha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais um culto muito importante, chamado Encontros com Jesus. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 21, do verso 1 ao 3. Com a nossa Bíblia aberta, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido e amado que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui na Tua casa, falando do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu poder e da Tua glória. Esteja com cada um de nós, nos perdoe os nossos pecados, abençoe as nossas vidas. E nesse momento, Senhor, eu queria te pedir que o Teu Santo Espírito me use para que eu leve a mensagem que Tu tem para nós. Que não seja eu, Senhor, mas que Tu que esteja junto comigo para passar essa mensagem que Tu quer que as pessoas escutem. Eu me coloco à Tua disposição e pedindo que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos dê entendimento da Tua palavra. Eu te peço isso em Jesus. Amém. João 21, capítulo 21, do verso 1 ao 3, diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Didimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. No Evangelho de João existem muitas singularidades. Uma delas é de que parece que no capítulo 20 vai terminar, acabou o capítulo, acabou o livro de João. Mas de repente surge um capítulo novo, o 21, que é algo surpreendente. Alguns estudiosos já chegaram a se perguntar se este capítulo realmente estava nos originais. Mas depois de várias análises, existem
uma afirmação categórica de que o capítulo 21 sempre esteve ali. A verdade é que este capítulo existe com um propósito. Aqui encontramos um episódio em que nós podemos nos ver como personagens. Nossa história pode se confundir com essa história. O Senhor inspirou o apóstolo João a revelar este ocorrido, para nos deixar uma grande mensagem. O contexto deste episódio são encontros marcantes com Jesus e seus discípulos após a sua ressuscitação. No começo, nós conhecemos a história. Jesus foi preso no jardim do Getsemane na quinta-feira antes da Páscoa. Os soldados os prenderam para ser açoitado, humilhado, levado aos líderes do templo, que eram Anás e Caifás. Também perante os tribunais de Herodes e Pilatos, até ser condenado à morte na cruz. Na sexta-feira da sua morte, ao cair da tarde, ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. No sábado ficou na tumba e no primeiro dia da semana ressuscitou. Após a sua ressurreição, temos várias manifestações de Jesus. Ele apareceu para as mulheres no caminho de Emaús, aos discípulos, com exceção de Tomé, no episódio em que Tomé pediu para tocar as feridas para saber se realmente era Jesus. A verdade é que os discípulos ainda não tinham entendido o real significado da morte e da ressurreição de Cristo. Eles esperaram muito por este momento em que Jesus ocuparia o trono de Davi e faria de Israel uma nova nação, uma grande nação. O entendimento deles a respeito do Messias era que ele viria e reinaria em seus dias. Naquele tempo, Israel vivia sobre o peso do poder de Roma, e a libertação deste fardo era a sua grande expectativa. Com certeza, não era ruim se Jesus assumisse o trono de Israel. Mas os planos de Deus não eram esses. Os planos de Deus eram bem maiores. Jesus não veio somente para libertar o povo daquela época. Ele veio para libertar toda uma nação de todas as épocas. A morte de Jesus não era uma derrota, mas sim a maior de todas as vitórias. Às vezes não entendemos os propósitos de Deus. Podemos até querer coisas aparentemente boas, mas o problema é que nós exageramos e enxergamos somente o agora, o hoje. Mas Deus vê o futuro. Ele sabe o que vai acontecer para frente. Assim, ele usa a sua sabedoria a nosso favor. Se talvez você está enfrentando algum problema e não entende o caminho do Senhor, tenha paciência e fé, pois Ele tem uma bênção muito especial para cada um de vocês. Mesmo que hoje você não tenha compreensão dos capítulos da sua vida, confie em Deus, confie nos planos de Jesus, pois os planos de Deus sempre são os melhores. Vou pescar. Os discípulos estavam no mar de Tiberíades, porque ali tinham a expectativa de reencontrar Jesus. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, ou lago de Genesaré. Depende do local onde as pessoas ficam, do lugar específico, ele muda de nome. A cena que lemos no texto, relata que eles estavam na praia. Ali, eles conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias e do tempo em que estiveram junto com Jesus. Podemos imaginá-los lembrando dos milagres, das curas, dos alimentos multiplicados, das multidões, dos mortos que voltaram à vida, ensinamentos preciosos que Jesus deixou para cada um deles.
Como eles ainda não tinham a compreensão real da crucificação de Cristo, nada mais se encaixava na mente daqueles homens. Era como um quebra-cabeça que faltava peças. Foi aí que um deles, o líder do grupo, Pedro, levantou-se e disse: vou pescar. Essa frase simboliza muito mais do que simplesmente ir em busca de alimento. Ir pescar significa voltar à velha vida. No texto bíblico, em Marcos 1, de 16 a 20, diz que o encontro de Jesus com Pedro e mais alguns dos discípulos tinha sido no contexto da pesca. Eles foram chamados para abandonarem a pesca de peixes e serem pescadores de homens. Ou seja, serem instrumentos de Deus para trazer pessoas aos braços de Cristo. Quando Pedro afirma, vou pescar, os demais o seguem. Eles estão retornando à antiga vida, abandonando tudo que tinham vivido com Jesus. Aqui, neste ponto, temos duas lições que precisamos destacar para a nossa vida de hoje. Quando os problemas acontecem, muitos de nós abandonamos a fé e voltamos à antiga vida. Será que hoje tem alguém aqui que está vivendo uma vida espiritual como por um fio? Será que existe alguém aqui que algum dia foi fiel, seguidor de Cristo, e hoje está longe porque decidiu voltar a pescar? Não permita que os problemas o derrubem ou desanimem. Busque forças em Deus, Ele lhe dará a vitória. Hoje, o dia é de você aceitar o chamado de Jesus e não de abandoná-lo. A Bíblia relata que eles pescaram a noite toda e não pescaram nada, não pegaram nenhum peixe. O importante é relatar que eles não eram pescadores amadores ou pescadores de fim de semana. Eles eram pescadores profissionais, eles faziam isso para viver. Mas naquele dia eles não pescaram nenhum peixe. Neste fato da história nos mostra que alguns pensam que voltando à velha vida, longe dos caminhos de Deus, as coisas serão mais fáceis ou mais prazerosas. Este é um terrível engano do inimigo. Prezados amigos, não se deixem cair nessas ilusões. Não existe nada melhor no mundo do que estar nos braços de Jesus. Somente Ele e somente nele existe segurança. O texto bíblico diz que ao amanhecer Jesus estava na praia. É bem provável que durante a noite ele já estivesse ali. Os discípulos que não o tinham visto ainda, e ainda menos o reconheceram quando o viram naquele clarear do dia. Jesus então ordena que eles lancem as redes novamente, e eles assim o fizeram. O fato é que a rede voltou tão farta de peixes que quase naufragou o barco deles. Foi então que João olhou para a praia e disse aos seus amigos: é ele, é o Senhor. Pedro então veste sua capa, pula na água e se encontra com Deus. Aqui temos mais algumas preciosas lições para a nossa vida. Jesus estava ali, mas eles não o reconheceram. Isso acontece também conosco. Às vezes, achamos que estamos sozinhos e nos perguntamos: aonde está Deus? Aonde está Deus? A verdade é que Deus sempre está perto de nós. Ele está aí, bem pertinho de você, aí, bem pertinho de cada um de vocês. Não duvide disso, pois Ele se preocupa com você, pois Ele ama vocês, cada um de vocês. Segundo ponto a destacar é que Jesus fala a linguagem deles. Jesus fala a nossa linguagem, a linguagem de cada um de nós, a linguagem que a gente entende.
Quando ele os manda lançar as redes novamente, ele estava tocando em um assunto comum. Primeiro, porque ele já tinha realizado um milagre, e segundo, porque eles eram pescadores, e como pescadores, eles entendiam muito bem essa linguagem. Jesus também fala conosco de uma forma que conseguimos entender. Alguns acham que não vão entender a Bíblia, que não vão entender a verdade, que não vão entender as coisas que Deus está nos dizendo. O Evangelho é acessível a todos. Deus fala uma linguagem com cada um de uma maneira que a gente entenda. Isso inclui cada um de nós. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer falar com você. Basta que você permita. Abra seu coração. E assim como os discípulos, verás as maravilhas que acontecerão na sua vida. Aqui também vemos que Pedro larga tudo e vai até Jesus. Ele não resiste ao saber que Jesus estava ali na praia. E quando percebe isso, a pesca não tem mais importância. A pessoa de Jesus é o melhor presente, é o melhor lugar para estarmos diante dele. Quando você entender que as coisas deste mundo são passageiras e as espirituais são eternas, você verá que não é tão difícil abandonar o mundo e seguir a Jesus. O que você precisa deixar para trás hoje? Hoje é o dia de tomar a decisão de abandonar o pecado, de abandonar o mundo e de servir a Jesus. Após os discípulos voltarem à praia e terem participado de uma refeição, Jesus falou diretamente com Pedro. Este havia negado Cristo e todos ali tinham conhecimento deste fato. Mas o grande problema não era que os demais soubessem. O problema era que Pedro sabia o que tinha feito, e isso era uma ferida que doía em seu coração. No entanto, Jesus fala com os discípulos em tom de amor, não de ameaça e não de culpa, de ofensa. Deus fala com eles como fala com cada um de nós, com amor. O tema da conversa entre Pedro e Jesus é o amor. Veja como o amor é a base da busca de Deus pelo ser humano. Vamos destacar 2 pontos importantes aqui também. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo poderia ter desistido de Pedro. A traição que ele sofreu foi cruel, mas o seu amor supera qualquer barreira. Ele nunca desiste de seus filhos, por isso ele restaura a vida de Pedro. O seu perdão curou a ferida que tanto doía no coração de Pedro. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes, achamos que não tem mais jeito, que fomos longe demais e que não temos como retornar aos braços de Jesus. Entretanto, saiba que sempre há uma saída. Ele tem o alento para as nossas dores, a cura para nossas feridas e a resposta para nossas inquietações. Ele não desistiu de Pedro e ele não desiste de você. Quando Jesus fala com Pedro 3 vezes, é como se ele tivesse dado a Pedro uma restauração por cada uma das 3 vezes que o discípulo negou. Isso nos mostra que Jesus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele conhece cada um dos nossos problemas. Não deixe que os problemas te afastem de Jesus. Ele conhece, ele sabe os nossos problemas. Deixe que Jesus ajude a solucionar cada um dos seus problemas. Algo fundamental também neste texto é que Jesus não somente perdoa Pedro, mas reafirma a missão que ele tinha dado,
mas reafirma a missão que tinha dado. Cristo devolve a ele o ministério que era dele no princípio. O mesmo acontece conosco. Cristo também tem um chamado para cada um de nós. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Basta você aceitar. Basta você dizer que sim, para que este plano se concretize na sua vida. Peça para que Ele faça em você essa mudança. E você verá as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Entenda e coloque em prática os propósitos divinos. A resposta de Pedro a Jesus nos dá um grande exemplo. Foi um homem que caiu, foi um homem que levantou. No momento em que Jesus foi até Pedro, ele o recebeu transformado. Cristo afirma em Apocalipse 3:21 que está à porta e bate. Esta é a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, Jesus entra. Porque Jesus não entra se você não abrir, se você não aceitar, se você não disser sim, não tem como Jesus entrar. Jesus entrou no coração de Pedro e fez morada, assim como Ele quer fazer morada no coração de cada um de nós. A vida de Pedro teve um grande significado para ele naquele tempo e em toda a eternidade. Neste dia, a oportunidade é nossa. Jesus está agora batendo a nossa porta, a porta do nosso coração. Ele está aqui neste momento, batendo na porta do seu coração. Se você fechar os olhos e ficar em silêncio, eu tenho certeza que vocês conseguem ouvir Jesus batendo. Deixe Ele entrar. Faça como Pedro. Mesmo Pedro tendo caído, tendo ofendido, tendo magoado Jesus procurou Pedro com tanto amor, como Ele está fazendo com cada um de nós hoje. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe para amanhã. Jesus está chamando hoje. Ele está batendo na porta do seu coração hoje. Abra o seu coração para Cristo e seja uma pessoa transformada. Qual é a sua resposta para Jesus? Ele quer você hoje. Ele quer que você firme um compromisso com Ele hoje. Cristo quer dizer para você o quanto Ele te ama. Ele está disposto a dedicar a sua vida por você. E você? Você aceita mudar a sua vida por Cristo? Você aceita abrir o seu coração, a sua vida, para Jesus fazer essa transformação? Você aceita que Jesus mude a sua vida como mudou a vida de Pedro? Neste momento eu vou colocar um hino chamado Porque Ele Vive. E eu queria que vocês escutassem a mensagem que tem nesse hino. E depois eu vou fazer uma oração para a gente concluir o nosso culto de hoje. Mas eu queria que vocês escutassem esse hino de uma forma diferente. Não cantando, mas em silêncio, tentando escutar Jesus falar com cada um de vocês. Ele dizendo para vocês, dizendo para mim, dizendo para cada um que está aqui, que Ele está vivo, que Ele ama cada um de nós, que Ele quer transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, que não importa o que a gente fez, que não importa o que a gente, as feridas que a gente tenha, ou quanto a gente magoou Jesus. Ele nos ama de todo o coração e está hoje chamando
cada um de nós. Pode colocar, Cat, por favor. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sequestrar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu queria te dizer que o nosso coração está aberto, que o Senhor entre e faça morada, que o Senhor restaure a nossa vida e que, como o Senhor fez com Pedro, Senhor,
o Senhor nos deu um ministério para trabalhar para Ti. Como Pedro, Senhor, que a gente pesque de uma maneira diferente, que a gente seja pescadores de almas, que a gente consiga, Senhor, levar o Teu Evangelho adiante, porque o Senhor restaurou as nossas vidas. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas que estão nos assistindo e que o Senhor, tenho certeza que tocou o coração de muitas pessoas, porque esse é o Teu ministério, que é o ministério que o Senhor deixou para nós, que é levar o Teu Evangelho adiante. Nos abençoe, Senhor, nos capacite, nos guarde, nos dê um bom restante de noite, nos dê uma semana abençoada e protegida por Ti. Abençoe a todos que estão aqui, abençoe as suas famílias, abençoe quem está nos assistindo, abençoe a todos, Senhor. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo domingo, neste mesmo horário, a gente teremos mais um encontro Marcantes com Jesus. Obrigada a todos.